Nesta conversa com a FDTE, eu tenho o prazer de conversar com a professora Ana Helena Reale Costa, professora titular da Escola Politécnica e atual diretora da Poli. É um prazer conversar com a senhora, professora, e eu agradeço muito a essa gentileza. O prazer é todo meu, estamos aqui à disposição, da FDTE em especial. Muito obrigado. A professora Ana Helena fez graduação e mestrado na FEI, aqui em São Paulo, fez doutorado na Poli, na área de computação, durante o doutorado, ela passou um período na Alemanha, trabalhando com robô, e, enfim, ela pode nos explicar depois. E depois fez um pós-doutorado na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Então, ela é uma pessoa de grande experiência, seguramente nós vamos poder aprender muito com a professora Ana. Acho que, de forma geral, a senhora é chamada de Ana Reale, né? Quase todo mundo chama assim. Então, professora, primeira pergunta: por que a engenharia? Como é que isso aconteceu? Bom, desde cedo, acho que incentivada pelos meus pais, principalmente meu pai, que apesar de ser juiz de direito, né, pela faculdade de direito e tal, ele sempre foi um engenheiro frustrado, ele falava isso, né? Então, eu tive muita facilidade sempre com física, com matemática, e logo essa área já foi me interessando. Então, chegando na adolescência, eu resolvi fazer, então, curso técnico, na técnico industrial em eletrônica, e isso me direcionou diretamente mesmo para a engenharia. Naquela época era engenharia elétrica, mas eu sempre já fui gostando dessa parte mais de computação, que estava surgindo naquele momento. E essa parte de computação, de programação, foi o que depois me cativou, e a minha vida de pesquisadora e profissional toda foi nessa área. Depois fiz mestrado, doutorado, mestrado em visão computacional, doutorado também em visão computacional, mas já vinculada com controle servovisual de robôs móveis inteligentes. Então, fui migrando para a parte de robótica, fui migrando para essa parte de tomada de decisão e acabei adotando a inteligência artificial como um todo e principalmente a parte de aprendizado de máquina, né, machine learning, como área de pesquisa maior. E isso já na Poli eu já ingressei como docente, já com o título de doutor, como docente na engenharia de computação. Que é uma divisão da elétrica, vamos dizer assim. Começou como elétrica, a maioria das engenharias de computação, e mesmo a ciência da computação, que foi mais vinculada com a matemática, mas elas também, muitas delas surgiram dessa parte, uma parte meio engenharia, grande parte da engenharia elétrica, uma parte um pouquinho da física, então teve gente de física computacional que também migrou, e formou essa grande área computação, que a gente está na engenharia de computação, mas tem a área um pouco mais soft, né, que é a ciência da computação. Entendi. Muito bom. A segunda coisa que eu gostaria, mas a senhora já, de certa maneira, respondeu. Por que a senhora se interessou pela computação? Talvez a senhora possa esmiuçar isso um pouco melhor, porque a engenharia é muito ampla, né? E, particularmente, por que a computação? E é curioso, porque eu já estava na física quando o Patinho Feio nasceu. Eu entrei em 72 e ele foi construído em 72. E eu tive a oportunidade de contar a história do Patinho. Nós fizemos um trabalho sobre isso. Mas a senhora não estava na escola nessa época. Não. Então, por que a computação? Não, a computação me interessou justamente por essa parte. Na verdade, a computação sempre me interessou dentro da área da visão, que depois foi crescendo e hoje está esse monstro, que é a inteligência artificial. Eu sempre achei que era um jeito de poder colaborar com a computação, colaborar melhor com o ser humano, para facilitar a vida. Por isso que a primeira coisa que me interessou, desde o meu projeto de formatura, já foi em visão computacional. Então, talvez por eu usar óculos, ter uma visão não tão boa, né?
querer e sentir uma dificuldade incrível, quem tem dificuldade, né, visual e tal. Então, para colaborar com o ser humano, aumentar essa percepção do humano, ser a visão computacional. Então, eu achava isso super intrigante e atraente mesmo, esse fato de como que a gente pode, com uma máquina, emular algumas poucas propriedades, né, do ser humano, que hoje está bastante difundido, ainda cresceu dentro da computação. Computação é uma área grande, tem a área toda de comunicação, de redes e tudo, mas logo eu fui migrando para essa área que é a grande área de inteligência artificial, que está dentro da computação, né? Então, essa área aí me interessa bastante. Qual que é o trabalho mais recente que a senhora fez, que a senhora publicou, ou que a senhora orientou dentro da sua área? O que para a gente entender, para que os nossos ouvintes possam saber o que a senhora está fazendo? Bom, desde o começo, essa parte da visão me interessou, e a visão, interação com robótica, então, controlando manipuladores com robótica e tudo mais. Eu fui migrando para a robótica móvel autônoma, e, como eu disse, depois eu gostei muito mais do processo de tomada de decisão, como que eu decido isso daí. Então, tanto durante o meu doutorado, foi visão robótica, e depois o pós-doc lá na Carnegie Mellon, já foi para a tomada de decisão conjunta em times de robôs, né? Essa parte eu fui me envolvendo muito, foi uma parte principal da minha parte de pesquisa, em aprendizado por reforço, que é um tipo de aprendizado que a máquina aprende sozinha por interações com o ambiente. Então, esse nome, aprendizado por reforço, inclusive vem da psicologia, que é uma das formas do aprendizado humano. Então, criança, para aprender a andar, ela vai lá, ela tem aquela vontade, aquela motivação de ficar de pé e de dar um passinho e tudo, mas ela cai, ela se machuca, e tem todas essas penalizações da tentativa dela, mas ela tem firme o propósito de aprender a andar, até que ela aprende a andar, a correr e tudo mais, e aquilo vai dando mais motivação para ela conseguir cada vez mais. Esse tipo de mecanismo que é modelado de forma matemática dentro da máquina para aprender por aprendizado por reforço, né? Então, essa parte eu me empolguei muito, gostei muito, e foi uma parte, eu tenho até livros escritos sobre aprendizado por reforço. E esse aprendizado, o aprendizado por reforço, é um dos paradigmas dentro da grande área aprendizado de máquina. A gente tem esse aprendizado por reforço, que é na tentativa e erro, né? Tem o aprendizado supervisionado, onde a maioria dos exemplos que tem de aprendizado hoje em dia é esse, que é o aprendizado supervisionado, onde você dá exemplos para a máquina de como seria a entrada ou a definição da tarefa e como seria a resposta correta. Então, ela aprende a fazer esse mapeamento de entrada para a resposta correta e depois generaliza para coisas que ela não tinha conhecimento da entrada. Esse é o paradigma de aprendizado supervisionado. E o terceiro paradigma é o aprendizado não supervisionado, onde você, na verdade, verifica padrões e tal nos seus dados. Esses 3 aprendizados me cativaram, e o último trabalho que eu tenho feito é justamente utilizar esses aprendizados com medidas de sensores que a gente tem no oceano e tudo mais. Então, estou preocupada com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, que é uma preocupação que todos temos. Então, fui voltando para um lado mais ecológico, né, talvez mais social, de juntar a engenharia nisso e o conhecimento que eu tenho da engenharia, que é o aprendizado. Então, a gente trabalha muito com previsões de ressacas em oceanos, previsões de alterações no oceano que estão ocorrendo. Então, eu tenho muitos projetos agora que eu estou aqui dentro do com o tanque de provas numérico, com os projetos de RCGI, de OTIC, que a gente tem aqui na Poli. Eu participo desses daí com a minha especialidade,
de aprendizado de máquina para colocar onde você pode colocar, então, inferências futuras a partir de dados e de descrições, porque a maioria dos sistemas de engenharia tradicional, que o Instituto de Oceanografia faz, essas previsões e tudo mais, é com modelos numéricos. Então, eles têm modelos de como o mar evolui, como as correntezas evoluem, ele tem esses modelos numéricos, então vai por simulação numérica, faz previsão futura. Mas o aprendizado de máquina usa os dados reais, como eles são, sem o modelo. Então, hoje em dia, nós estamos nessas tarefas de usar o aprendizado puro e usar o aprendizado integrado, que é o que a gente fala, é o aprendizado informado pela física, integrado com os modelos numéricos de anos de conhecimento da física e mecânica dos fluidos e tudo mais, para a gente fazer melhores previsões futuras. E o foco tem sido em oceano e clima. Interessantíssimo. E é curioso que isso já faz parte do nosso dia a dia, né? Já faz. Um QR Code, reconhecimento facial, tudo isso é resultado dessa engenharia, né? Dessa técnica. Dessa engenharia, os chatbots, né, aprendendo a falar cada vez mais, cada vez melhor, das respostas com a base de conhecimento enorme que eles coletam, né, na internet como um todo. Então, toda essa parte, para a gente poder trabalhar com isso, é bastante importante. Outra linha de pesquisa que eu tenho trabalhado bastante, isso junto com outros projetos, com outras empresas e tudo mais, que eu tenho dentro do PCS mesmo. Eu sou diretora também do Centro de Ciência de Dados, da Escola Politécnica. E lá nesse Centro de Ciência de Dados, que é uma parceria com o Itaú Unibanco, a gente desenvolve também com o cunho ecológico, né? A gente desenvolve bastante projetos de ver como esses grandes modelos de linguagem, que são agora os que estão tratando dados e textos e tudo mais, e mesmo imagens, esses grandes modelos de linguagem, como que a gente pode fazer poda nesses modelos, que são redes neurais, como que a gente faz poda para ter uma pegada de carbono reduzida, para gastar menos energia, porque a gente sabe que essa área de data centers e inteligência artificial gasta uma energia muito grande e a gente quer reduzir esse impacto com os sistemas de inteligência artificial. Então, é essa pesquisa mais no coração, mais técnica, no coração das redes neurais, para fazer essa redução de impacto. A computação quântica ainda está um pouco longe, mas ela virá, né? Virá. Eu acho que virá. Tem céticos, né? Mas muita gente está investindo nisso. A IBM, nos Estados Unidos, agora focou toda a sua energia quase nisso. Muitas grandes pesquisas aqui no Brasil também têm focado na computação quântica. E é uma área que eu acho que vai acabar se integrando e integrando tudo. 20 anos, a senhora acha um prazo razoável? Talvez seja. Eu não sou muito dessa área, eu vejo meus colegas que são mais vinculados para a segurança da informação, que é criptografia e tudo mais, e eles já estão pensando nisso. Então, eles fazem muitos algoritmos já para máquinas pós-quânticas. Né? Porque isso é um problema sério. Né? Vai ser problema gravíssimo. Vai ser problema gravíssimo, porque tudo vai ficar muito mais rápido, né? A gente não vai ter mais o binário com a computação quântica, que é o 0 e 1, tal, a gente vai ter todo um intervalo entre 0 e 1 que a gente vai poder manipular. E isso, ainda não estamos sabendo direito como controlar isso, mas já estão começando a ter os primeiros computadores quânticos. Sim. Não é muito minha área ainda de pesquisa nisso. Bom, mas a senhora vai, inevitavelmente... Inevitavelmente eu vou trombar com isso. Assim como todas as áreas inevitavelmente estão trombando com a inteligência artificial, a gente também está trombando agora com a computação quântica e tem que ver como que a gente pode coordenar essas duas áreas de pesquisa e tudo mais para depois se tornar realidade. Entendi. Professora, uma perguntinha
de interesse pessoal. O olho dessas máquinas são CMOS, CCD, como é que faz reconhecimento facial? A maioria são câmeras CCD, né, que a gente... CCDs. CMOS, mas tem a parte de visão computacional também envolve outras formas de energia, não só energia no campo visual, por exemplo, ultrassom, por exemplo, laser, toda essa parte também... Outras bandas. Outras bandas também entram nesse espectro de visão computacional. No fundo, tudo isso se transforma, vamos dizer assim, numa matriz de números, uma ou várias, né? Porque, por exemplo, se a gente está com CCD, a gente tem a banda do vermelho... RGB. GUB, né? Do RGB, do vermelho, verde e azul. A gente tem essas 3 bandas, então você pode ter várias camadas disso daí da imagem, e eles tratam como... Por isso que dá tão certo, né, com o que a gente chama de deep learning, que são as redes neurais profundas, porque as redes neurais podem tratar muito bem esse sistema que está em formação matricial, que é o que a gente tem. Então, por isso que nossos celulares, os computadores e tudo tem câmeras e é mais fácil processar esse tipo de imagem. Essa própria experiência que nós temos agora é uma coisa maravilhosa, se a gente pensar bem. É uma coisa fantástica. Professora, a partir da sua experiência internacional, como é que a senhora enxerga a a graduação, a pós-graduação, hoje em dia? Como é que a está no contexto? Bom, eu acho que a gente forma muitos bons engenheiros, tanto é que esses nossos engenheiros que a gente tem sistema de duplo diploma com França, com Alemanha, e não deixam nada a desejar. A gente vê alguns engenheiros politécnicos de bastante sucesso, né, com empresas e que vão para o estudo no exterior. Então, a gente vê que a nossa formação é uma formação muito boa. Tá? A nossa pesquisa também tem pesquisas de ponta. Então, o que a gente faz, os projetos que são desenvolvidos aqui em algumas áreas, são excepcionais e, assim, são pouquíssimos no mundo que tem. Um deles é ligado para óleo, gás, energia, hidrogênio agora, né? Hidrogênio. Esses projetos que são desenvolvidos aqui na Poli são níveis internacionais, não deixam nada a desejar. O que muda um pouco, talvez em relação a esses outros sistemas, é o sistema universitário, que a USP é muito boa, muito reconhecida e tudo mais, mas a gente sabe que a gente tem dificuldades por ser verbas governamentais, tem mais dificuldade de movimentar. Então, por exemplo, às vezes tem mais dificuldade em infraestrutura. E isso eu acho que é um problema também um pouco mais do país como um todo, né? É um investimento em infraestrutura, não é fácil, é demorado, e lidar com isso é um pouco mais complicado. Então, eu acho que desafio agora na Escola Politécnica como diretora, uma das coisas que eu tenho que cuidar mais é da infraestrutura. Outra coisa que a gente está vendo, mas isso é uma mudança mundial, uma falta de atratividade para a engenharia. E engenharia é o que constrói o que não existe, é o que melhora o que tem. Então, é necessário engenheiro. E o Brasil está investindo muito pouco em engenharia. A atratividade de engenharia é muito pouca. Então, uma das coisas que a gente pretende melhorar, já falando também o que eu pretendo melhorar aqui, é tentar aumentar essa atratividade para a engenharia. Então, a gente vê a China despontando e transformando aquele país dela lá, né, com tanta gente, e também tantos problemas certamente tem, né, mas está transformando com isso, porque, assim, dos formandos, mais de 30%, 33%, são engenheiros. Puxa vida, tudo isso? Tudo isso. No Brasil é menos de 20%. E com boa formação. Contando dos formandos, isso porque, assim, nem todos os jovens vão para nível universitário. Dos que se formam em nível universitário,
por volta de 15%, 16% são engenheiros. Então, Eu pensei que fosse menos ainda. não, então, ainda está assim, mas está caindo. Você tem, essa sua sensibilidade já está para daqui a alguns anos, talvez. Porque eu tenho 4 filhos. O Bruno, que é o mais velho, é engenheiro, da computação. Ai, Os outros não quiseram nem saber. não, né? Ah, mas um quarto é 25%. Está razoável. Você, na sua casa, já aumentou nosso nível. Na minha, somos em 5. Lá, eu tenho 4 irmãos, né? Somos em 5. 3 somos engenheiros. Bom. 2 meninos e eu. Então, eu tentei aumentar. A nossa família tem Mas a média é boa. A média é boa, né? 2 são direito. Então, essas áreas... Influência paterna. É pela minha faixa etária, acho, né? Eu talvez mais baixo. Mas os mais jovens não querem mais fazer direito, engenharia. Direito ainda tem bastante. O Brasil, acho que a grande maioria é direito e administração. É verdade. Então, mas isso é um problema. Agora, o que eu percebo na Poli, a senhora vai concordar, é que forma um monte de engenheiros, o meu inclusive, e depois eles vão trabalhar no mercado financeiro, o meu inclusive. trabalha. Olha, eu não vou negar que o mercado financeiro também tem uma parte grande de engenharia, tá? Então, o sistema financeiro brasileiro é um sistema assim exemplar no mundo. E eles foram cuidando disso e cuidam disso há bastante tempo. Eles investem bastante em pesquisa, então a gente sabe que os grandes bancos investem bastante em pesquisa, estão sempre interessados nas novidades que possam melhorar o serviço e tudo mais. Então, o sistema financeiro brasileiro não é ruim, é muito bom, é exemplar no mundo. Então, lá há necessidade de muito engenheiro também. Mas os engenheiros de computação aqui na Poli não são a maioria. Não. Que precise de computação, essa área financeira, a gente entende, não só a área financeira, mas várias áreas, né? Perpassa por várias áreas. Mas o que desafia é cadê os engenheiros mecânicos, cadê os engenheiros mecatrônicos, cadê os engenheiros civis de diversas áreas, né? Que tá uma carência enorme também. E esses são os que a gente mais tem, né? Aluno, mas mesmo assim, não é pouco. É pouco. Engenheiros aeronáuticos, né? Então, essa parte, a gente tem uma empresa aeronáutica muito boa, né? Então, a agricultura, engenheiros que atuem mesmo com a computação na agricultura, a mecânica na agricultura, que são as grandes áreas do Brasil, né? Pois é. Interessante que a senhora... Eu fico feliz com essa preocupação da senhora em atrair. E esse projeto é um projeto a médio prazo, pelo menos, né? Visitar a escola, mostrar o que é, fazê-los entender que dá para aprender matemática. Matemática e física, é o terror atual do Brasil. Eu sei. É terror, é uma coisa horrível. Mas isso é uma carência das nossas escolas, né? Mesmo aqui em São Paulo, mesmo em escolas boas, a meninada foge disso. Foge. Por questões que não são pertinentes agora, mas eu acho que a gente tem um projeto muito exagerado. Um livro de matemática do colegial é desse tamanho, de física, não precisa disso. Os americanos estão com livrinhos assim. O colégio não precisa de exagero. Olha, e uma das coisas que tem é pela área lúdica, a gente atrair a garotada e mostrar que construir coisas, fazer coisas, o que a gente não pode desincentivar depois é essa vontade que às vezes os jovens vêm, já de construir, fazer, mas depois se depara com aquele monte de física, matemática, de cálculo e tudo mais, então ele se retrai e fala, não era bem isso que eu queria. Mas levar a engenharia para a área lúdica, para desde cedo incentivar que é importante a matemática, é importante a programação. Sim. Então, esse raciocínio lógico, assim, primeiro eu tenho que fazer isso, depois isso, as etapas, a gente vê que alunos que chegam na faculdade, quando a gente vai para alguma área de laboratório, vamos montar alguma coisa,
não consegue ordenar direito essas tarefas, e isso deveria ser uma coisa que é incentivado logo cedo. É verdade. Entendeu? Então, eu acredito nessa parte. Tanto é que eu acredito que assim que eu entrei na Escola Politécnica, em 97, nós organizamos a primeira Copa Brasil de Futebol de Robôs Autônomos, né? E depois disso, os meus orientados, aí eu fui sair, mas os meus orientados, até ex-orientados, agora já são todos dirigentes e todos ligados a universidades e tudo mais, eles até hoje organizam a Olimpíada Brasileira de Robótica, a RoboCup Brasil, né? Que são os eventos de robótica, onde a gente procura motivar a garotada na Olimpíada Brasileira de Robótica a mexer com esses robôs. Então, não só incentivar para a engenharia todos os jovens, mas principalmente as meninas também. Sim. Há Claro. anos não conseguimos chegar nos 20% de alunas ingressantes na Escola Politécnica. E isso já vem de longa data, que temos monitorado esse ingresso, e desde há muito tempo a gente tem acompanhado essas meninas para evoluir na carreira e tudo mais, né? É engraçado porque, assim, na Olimpíada Brasileira de Robótica, quando está no ensino fundamental, tem equipes, às vezes, só de meninas. Então, a gente vê várias meninas interessadas. Alguma coisa acontece no ensino médio. Acho que quando chega na puberdade e tudo mais, não é muito chique ser engenheira, não é muito atraente ser engenheira. Alguma coisa acontece, as meninas desaparecem no ensino médio das Olimpíadas. Então, você mesmo... bom, você tem só 4 homens. Só tem um homem. Mas eu acho que isso é um projeto importantíssimo para a engenharia e particularmente para a Poli. Quem sabe a gente faz um projeto com a FBTE? Eu adoraria. E, olha, gostaria de ter parceiros de ex-politécnico, parceiros de quem se atrai pelo tema, para ajudar a difundir isso. O Brasil precisa difundir melhor os lados positivos da engenharia, o que se consegue fazer com engenharia, e a questão também, só dos jovens já estaria excelente, mas também de gênero seria muito bom, que as meninas também se interessassem por essa área, dado que a gente tem 50% da nossa população é feminina. Então, vamos falar com o Pequeno. Vamos falar com ele. Ele é um adepto dessa. Ele é bem entusiasta. É. Professora, a gente já falou em quase tudo que eu tinha pensado, mas a última pergunta, de certa maneira, a senhora já tratou, que o que é que a senhora gostaria de implementar na Poli? Acho que o que a senhora disse de atrair meninas, formar melhor, incentivá-las para a engenharia, mas, de forma geral, chamar mais gente para a engenharia. Chamar mais gente, motivar mais para a engenharia, dar uma infraestrutura mais acolhedora, né, com um pertencimento maior. E agora, com esses novos ingressos, com a nova juventude e tudo mais, a gente quer também, a gente vê que está tendo uma rede... Quando a gente era jovem, nós dois, né, como eram jovens, a gente ia fazer, tinha que fazer, então vamos fazer. Os jovens não são mais assim, né? Os bem jovens que estão entrando, tem que motivar um pouco mais para isso se tornar atraente. Então, uma coisa que a gente vê na Universidade de São Paulo é um índice de evasão bastante grande nas áreas tecnológicas. Então, a física tem uma evasão bastante grande, e a gente quer, então, reduzir essa evasão. Essa evasão tornando, então, a gente quer alterar um pouco a estrutura de ensino da gente para tornar um ensino mais acolhedor, mais moderno, mais áreas, né, integração de várias áreas e tudo mais, para ter uma evasão bastante reduzida, porque já é difícil atrair, se a gente chega aqui nessa atratividade, sentem muita dificuldade
nas disciplinas básicas de cálculo, de matemática, de física, e o Piqueira é excelente, professor nisso e tudo mais. Então, se eles sentem essa dificuldade, eles podem migrar para as outras áreas. E a gente não quer isso daí, a gente quer formar mais engenheiros, engenheiros bons, engenheiros que acreditam na profissão deles, e com isso, então, uma das minhas metas é atratividade, pertencimento e ensino adequado para que não tenhamos evasão. Muito bom. Eu espero que a senhora tenha muito sucesso. E quero, na medida do possível, acompanhar e estar junto nesse... Parceiro nisso, e com a sua profissão ainda é excelente, com essas divulgações, de poder divulgar esse tipo de diálogo e tudo mais, vendo, não é nada, mas assim, vendo uma mulher que é diretora, que quer engenharia para o bem do ser humano, que está interessada nisso, faz pesquisa nisso, sempre trabalhou nisso, né? Que mostra que a engenharia é uma diversão, que se diverte fazendo engenharia, que gosta, que tem satisfação. Acho que isso daí pode trazer uma motivação boa para todo mundo, né? Então, a sua divulgação é muito importante, a sua parceria é muito bom nisso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas eu sou entusiasta. Acho que a gente deve, na medida do possível, colocar a FDTE. E claro, e tem que expandir as fronteiras, né? A gente tem que sair um pouco da poli, tem que olhar para os outros lados. Acredito nisso. Tá bom, professora. Agradeço muito a gentileza e a clareza com que a senhora colocou suas posições e opiniões. Foi um prazer conversar com a senhora. O prazer foi meu, e estamos à disposição, e estamos também receptivos a todas as ideias positivas para a gente conseguir esse sucesso. Muito obrigado. Obrigada.